Graça e paz, amados irmãos. Daremos início a mais um aprendizado. Mas antes, não deixe de dar o seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. E toda a sua colaboração será muito bem-vinda, por isso, você pode contribuir pelo Pix 11 98679 6974 ou através do CPF 185 183 398 63. Deus abençoe vocês e bom estudo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Yeshua, Tu és o único Deus verdadeiro e a vida eterna, e além de Ti não há outro. Não há outro a quem nós prefiramos, de quem nós necessitamos. O Senhor é poderoso para mudar as nossas vidas, por meio do efeito que a sua palavra libertadora causa em todos os que têm crido. Que o Senhor, em nome do seu Filho Yeshua, possa operar nas nossas vidas, purificando a nossa mente, purificando o nosso coração, ensinando-nos a viver de acordo com a sua vontade. Que o teu Espírito Santo possa nos instruir em toda a verdade, alinhando a nossa mente, acertando a nossa crença, edificando-nos, aperfeiçoando-nos, até que todos cheguemos à mesma fé e ao mesmo conhecimento do seu Filho, à estatura completa que ele sustentou quando esteve dentre nós. Que o Senhor possa nos guiar pela verdade, pela justiça, que todo engano, toda farsa, toda heresia seja arrancada das nossas vidas, e que o Senhor também nos impeça, devido à vaidade da nossa carne, de que possamos ou venhamos a falar algo de nós mesmos, como se a revelação viesse de nós ou fosse exclusivamente nossa e não sua, sendo o Senhor, por meio do seu Espírito, a fonte de todo o conhecimento e revelação da sua palavra, palavra que o Senhor confiou ao seu Filho e seu Filho aos discípulos, e assim sucessivamente até chegar a todos nós. Que o Senhor, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, possa nos dirigir, nos ensinando-nos como os ensinou também, nos levando a pregar como eles pregaram, e principalmente a viver como eles viveram, imitando a conduta do seu Filho, expressando o Senhor, ó Pai, através do nosso comportamento, das nossas obras. Então que o Senhor possa nos instruir, nos direcionar, nos ensinar, que nós venhamos pregar algo que possa mudar a vida dos ouvintes, que possa consertar crenças, que possa aperfeiçoar crenças, que possa retirar a heresia e implantar a verdade. Que em nome do Senhor Yeshua, todo bloqueio que se levanta, sofismas que possam impedir com que a verdade penetre, sejam arrancados agora. Em nome do Senhor Yeshua, que a humildade tome posse dos nossos corações, que a disposição em aprender tome conta das nossas mentes, para que então recebamos a sua palavra de muito bom grado, para que ela surta o efeito que o Senhor espera em nossas vidas. Em o nome do Senhor Yeshua. Amém. Amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus, mais uma vez estamos aqui para dividirmos o pão, para compartilharmos da palavra da vida. Essa palavra que tem o poder de não só nos libertar dos espíritos imundos, dos pecados, mas também nos levar a ter a mesma fé e o mesmo conhecimento do Filho de Deus. Amados, o Senhor Yeshua, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas por que Ele deu esses dons ministeriais? O que Ele esperava destes indivíduos que tinham esses dons?
Qual foi o propósito, a finalidade de tudo isso? Abram comigo as suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Leremos a partir do versículo de número 11, ok? Diz assim: e ele mesmo aqui trata do Messias. Deu uns para apóstolos. O que vem a ser apóstolos? Shalia, em hebraico, são emissários, homens responsáveis em levar a palavra do Senhor. Homens modelos, responsáveis em dar fundamento à igreja, em aperfeiçoar pessoas, levantar líderes. Enfim, ele mesmo deu uns para apóstolos, para emissários, outros para profetas. Profeta aqui não entra simplesmente no sentido de alguém que traz uma revelação sobrenatural, mas também responsável em proferir a palavra de Deus. Um pregador qualificado. E outros para evangelistas. Um evangelista não é somente um indivíduo responsável em pregar o evangelho, como todos somos, mas é alguém dotado de uma capacidade vinda do Senhor em convencer as pessoas, em persuadir as pessoas, em atrair as pessoas para o reino de Deus. E outros para pastores e doutores. O que nós entendemos como pastor? Pastor é aquele que cuida. Pastor é aquele que instrui, é aquele que aconselha, é aquele que acompanha, é aquele que orienta, é aquele que guia. E mestres, aqueles que são capacitados para ensinar, para corrigir a crença, para dar um entendimento correto acerca das Escrituras. E o Senhor, Ele mesmo, deu a cada um estes dons ministeriais, para apóstolos, profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores. Ele tinha um propósito quando Ele deu esses dons aos homens. Qual era esse propósito? O que Ele queria com isso? Querendo, olha só, versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos. No que consiste esse aperfeiçoamento? Aperfeiçoamento trata de preparo, formação. Olha que interessante. Aperfeiçoar, preste bem atenção, aperfeiçoar é pegar algo e dar a ele características do que é perfeito. É tirar dele imperfeições. É tirar dele erros, falhas. E tudo isso por meio do quê? Qual é a nossa ferramenta? O conhecimento, por meio da pregação da palavra. Então ele mesmo, o Messias, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres. Querendo, dando esse dom, esses dons ministeriais aos homens, o aperfeiçoamento, o preparo, a formação dos santos. Então esses santos são aqueles que adentraram a crença, recém-batizados, neófitos, meninos, os quais ainda têm imperfeições, as quais devem ser retiradas por meio da doutrinação dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Para quê? Para que eles possam trabalhar no ministério, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para ter uma finalidade,
O propósito pelo qual o Senhor deu esses homens é porque Ele queria aperfeiçoar os novos convertidos, para que, depois de aperfeiçoados, pudessem ser capazes de fazer a obra, de trabalhar no ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o corpo do Messias, que é a igreja, a priori, ele não é edificado em quantidade de pessoas, mas sim em preparo, formação, aperfeiçoamento, a capacitação dos mesmos. Por isso, novamente, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo com isso o quê? Dando esses dons aos homens, querendo o aperfeiçoamento, o preparo, a formação, a capacitação dos santos para a obra, para que eles pudessem trabalhar na obra. Não é em vão esse aperfeiçoamento. Não é para que você fique todos os dias da sua vida, do momento que você pisa em uma reunião, até o fim dos seus dias, simplesmente sentado, ouvindo e esquentando cadeira. Não. O propósito pelo qual o Senhor levanta os líderes é para que os mesmos capacitem os novos convertidos e os preparem para a obra, para trabalharem no ministério do Senhor. Para que dessa maneira, por meio da capacitação, da formação, do preparo, da formação, eles estejam aptos para edificar o corpo. Então, o corpo do Senhor ele é edificado por pessoas capacitadas. Não é qualquer um que serve como parte dessa edificação. A edificação é composta por pessoas preparadas, por pessoas formadas. Então, o indivíduo chega, ainda que santo, porque creu que no batismo, servindo ali de crucificação, morreu para os pecados, para a vida que ele tinha, foi perdoado daquilo que ele cometeu até então, que o indivíduo está salvo, não. Ainda que santo, é necessário que ele seja aperfeiçoado. Porque a santidade dele garante aquele momento de vida. Se ele vier a morrer no momento em que ele saiu das águas, beleza. Mas a partir do momento que ele existiu, que ele saiu dali das águas e entrou compondo o reino, ele tem que entrar num preparo. Ele tem que ser aperfeiçoado. Do contrário, a sua crença é estagnada. Ele é visto como uma pessoa imprudente. Vou mostrar isso para vocês. Hebreus. E hoje a igreja está cheia de pessoas imprudentes. Está cheia de pessoas aí que são convencidas, mas que de convertidas não tem absolutamente nada. Hebreus capítulo de número 5, a partir do versículo de número 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes o quê? Negligentes para ouvir. Então, o santo, quando ele sai das águas do batismo, ele tem que entrar num processo de santificação para vencer as tentações e também no convívio com aqueles a quem o Senhor deu esses dons ministeriais, ele vem ser o quê? Aperfeiçoado, preparado. Ele tem que ouvir, obedecer, se espelhar naqueles que estão firmes, para que ele tenha aí o seu crescimento espiritual, o seu aperfeiçoamento saudável. Aconteça como o Senhor quer que deva acontecer. O indivíduo não pode chegar na igreja e achar que está salvo só porque foi batizado, vivendo dissolutamente, voltando a ter a vida que ele tinha. Ele não pode negligenciar os ensinos acerca da pessoa de Cristo, da vida que o Messias teve. Porque olha só, Hebreus capítulo 5, versículo 7. O qual o Messias, nos dias da sua carne, enquanto ele esteve dentre nós aqui na nossa natureza, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas
ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então o filho vivia numa extrema e estreita devoção a Deus. Nos dias da sua carne, ele oferecendo com grande clamor, gritando e lágrimas, ele oferecia o quê? Orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. O que é a morte? Salário do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Então, ele oferecia orações e súplicas a Deus para que Deus o livrasse da morte, não permitisse com que ele pecasse. E o que aconteceu? Ele foi ouvido quanto ao que ele temia. O que ele temia era falhar. Era falhar. Ainda que era filho, olha só, aprendeu a obediência, ou a obedecer, por aquilo que padeceu. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele padeceu. Ele obedeceu ao quê? A palavra de Deus. E por ela ele veio a padecer, fiel até o fim. 9. E sendo ele aperfeiçoado ou consumado, olha que interessante, veio ser o quê? Causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Para todos os que vivem como ele viveu. Todos os que obedecem a sua palavra, que põem em prática a sua palavra. 10. E chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou Melquisedeque, do qual, do Messias, temos muito o que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste o que negligentes para ouvir. Então é de difícil interpretação aquilo que nós temos, as muitas coisas que nós temos que dizer acerca do Messias, para os negligentes. Quem não é negligente, quem é obediente, quem se porta como discípulo, tudo aquilo que nós dizemos é de fácil interpretação. Só tem dificuldade de interpretar, de entender a vida que o Messias teve e a importância de ele ter se oferecido a Deus com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Isso só é difícil de se entender para aqueles que são negligentes para ouvir, que não valorizam aquilo que nós temos pregado. 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Logo, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento, a formação, a capacitação dos santos. Santo esse que não pode ser o quê? Negligente, porque a sua negligência pode interferir no seu aperfeiçoamento, na sua formação. Aquilo que temos a dizer acerca do Messias se torna de difícil interpretação para o negligente, porque o negligente não valoriza. Quem é negligente não entende a importância da vida que o Messias tinha, da sua devoção. Vocês estão entendendo, meus amados? Então, quando o indivíduo diz ou é levantado como apóstolo, como profeta, evangelista, pastor e mestre, pelos homens, ou ele mesmo se levanta, esse indivíduo não é dotado da capacidade de aperfeiçoar os santos. Ele não tem entendimento, experiência, ele não tem, como que eu posso dizer, perfil, ele não tem um dom de instruir a pessoa, de aperfeiçoar os santos. Pior do que um santo negligente, o qual interfere
no seu processo de aperfeiçoamento e acaba perdendo a sua salvação, pior do que esse é você ter um líder negligente. E hoje nós vivemos aí numa verdadeira fábrica de líderes negligentes, onde os tais visivelmente se nota a sua incapacidade, a sua falta de expertise, a sua falta de experiência, né? Traduzindo aí, a sua falta de experiência para lidar com o rebanho. E toda essa expertise, toda essa experiência, esse feeling, ele vem do Senhor, que nos dá essa capacidade de aperfeiçoarmos, de capacitarmos, de formarmos os santos, tornando-os aptos para a obra do ministério. Então prestem atenção. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o quê? O aperfeiçoamento, o preparo, a formação, a capacitação dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Messias. Então a igreja, ela é composta por pessoas que estão num processo de formação. E dessa maneira é edificada a igreja, por pessoas que estão em processo de formação, pessoas que estão sendo preparadas para trabalharem no ministério. E qual é esse ministério? A obra que Deus entregou ao Messias, que é servir de representantes de Deus, de pessoas que representam, expressam Deus com o seu comportamento, não que o substituem, não que tomam o seu lugar, não que manifestam-se como alguém que tem a sua autoridade, mas alguém dotados da autoridade dele. Pessoas que provam que são filhas de Deus por meio do comportamento, pessoas que testemunham do Deus que nelas habita por meio do comportamento. Logo, é extremamente importante termos em nossas vidas apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres levantados por Deus, os quais, dotados da capacidade vinda do Senhor, têm aí o expertise, a experiência para formar, para capacitar, para preparar estes santos para a obra do ministério, tornando-os aptos para trabalhar na obra do Senhor, para fazer a obra de Deus, que é expressar Deus, levar Deus para as pessoas. Hebreus capítulo de número 5, versículo 11, do qual, acerca do Messias, temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes o quê? Negligentes para ouvir. Então aquele que é negligente, aquele que não valoriza o que está sendo ensinado por aqueles que o Senhor levantou como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nunca ele entenderá a finalidade, o propósito, o porquê de ser como o Senhor. 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo em que vocês têm ouvido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está preparado, experimentado, pronto na palavra da justiça. Porque ele é o quê? Menino. É um santo, mas é um menino. E o menino, veja bem, o menino não ensina toda a lei. O menino não ensina todos os mandamentos. O menino é o menor no reino. E se é menino, ainda não tem maturidade, não tem capacidade, não pode cuidar da herança de Deus, não pode cuidar das coisas do Pai. Mas o mantimento sólido é para os maduros, preparados, capacitados para os perfeitos, os quais, em razão do costume, olha só,
tenha os seus sentidos, os seus entendimentos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, um novo convertido, ele é neófito. Ele não tem capacidade para discernir entre o bem e o mal. Ele não tem entendimento. Ele não tem capacidade. Ele ainda não está preparado, ele não tem maturidade. Ele é facilmente enganado. Voltando para Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo, o Messias, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo, com estes homens a quem deu estes dons, o aperfeiçoamento, o amadurecimento, a formação, o preparo, a capacitação dos santos para a obra, para trabalharem no ministério. Como que nós trabalhamos no ministério? Qual é essa obra de Deus? É expressar Deus com o nosso comportamento, com as nossas obras, com as nossas atitudes, levando esperança aos nossos ouvintes. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para dessa maneira, para o quê? Para a edificação do corpo do Messias. Então a igreja, ela não é edificada a priori por quantidade de pessoas, mas sim no amadurecimento, no aperfeiçoamento, no preparo, na capacitação, na formação de indivíduos, tornando-os aptos para fazerem a obra. Certo? Até que, veja bem, esse aperfeiçoamento, esse preparo, essa formação, essa capacitação, esse amadurecimento, ele tem um tempo determinado. Não é para sempre. Com o tempo você se torna capaz. Não sendo negligente, você interpreta facilmente a vida do Messias e passa a vivê-la, coloca em prática. Então não é para você entrar na igreja, sentar e ficar o resto da sua vida ali sem nenhum tipo de responsabilidade. Você é chamado para um propósito. E o seu propósito é o quê? Pregar, fazer a obra no ministério. Expressar Deus com o seu comportamento. Pregar a palavra do Senhor. Trazer as pessoas para o reino. Dar a elas o que te foi dado, a palavra, o poder para se tornar um filho de Deus. E vocês têm que mostrar para elas como se porta um filho de Deus. O efeito da palavra que vocês estão pregando. Aí entra o expressar Deus com comportamento. As obras que dão testemunho de que Deus habita em vós, de que vocês estão em Deus e Deus está em vocês. Inclusive sobre isso, sobre este assunto, nós tratamos na mensagem cujo tema é quem tem, ou quem está, perdão, na vida eterna. Quem está na vida eterna. Nós tratamos disso ali pormenorizadamente. Dando continuidade aqui, versículo 13. Então, todos esses homens a quem o Senhor deu esses dons ministeriais, do versículo 11, eles são responsáveis em preparar os santos para a obra, para trabalharem no ministério, como diz o versículo de número 12. E no versículo 13 deixa claro que esse preparo, ele tem um tempo determinado. Esse tempo determinado é aquele no qual nós nos empenhamos, aquele no qual nós nos dedicamos, não sendo negligentes, à prática daquilo que tem sido ensinado. Até que essa ministração, esse preparo, essa formação, essa capacitação, é até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então nós pregamos para que vocês alcancem, num tempo determinado, de acordo com a dedicação de vocês, a estatura do Messias, tanto na fé quanto no conhecimento. Olha só a importância de um líder levantado por Deus e de um discípulo obediente à doutrina pregada por esse líder. Olha a importância. Agora imagina, se o indivíduo não for levantado por Deus, não vai ter o aperfeiçoamento dos santos. Aliás, nem santo vai existir.
Agora, se o cara é levantado por Deus, existe o santo, mas o santo não pode ser negligente. Não pode ser negligente. Do contrário, ele não vai sofrer o aperfeiçoamento necessário, o amadurecimento, o preparo, a capacitação, a formação necessária para trabalhar na obra. Por aqui você entende o porquê você era um péssimo líder achando que era bom, o porquê tem tantas pessoas ruins na igreja no que diz respeito a não estarem aptas para pregar a palavra. Por aqui você entende tudo isso. Essa instrução, essa pregação, ela te dá muito entendimento. Ela te dá a capacidade de você se enxergar e enxergar os que te ouvem. Agora você entende por que você pregou tanto e ninguém mudou. O porquê você pregava tanto e não conseguia viver. Tinha alguma coisa de errado aí. Então você nunca foi um santo aperfeiçoado para a obra do ministério. Foi levantado por homens. E devido a isso, era incapaz de aperfeiçoar os seus ouvintes. Olha o efeito bola de neve. Eu tanto falo desse efeito bola de neve, que hoje as igrejas estão como estão, por conta de líderes levantados pelo inimigo ou por sua vaidade, que vieram formando outras pessoas na mesma linha de negligência, né? Digamos assim. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então há um tempo pré-estabelecido que depende da dedicação de cada um, onde a finalidade da nossa ministração para preparo do indivíduo para trabalhar na obra, certo? É com o propósito, a finalidade de que ele tenha a mesma fé e o mesmo conhecimento do Messias. A varão perfeito, maduro, completo, formado, capacitado, à medida da estatura completa do Messias. Então é possível ter a estatura completa do Messias? Paulo acabou de dizer que sim. Eu acredito nisso. Espero que você venha acreditar também, porque está escrito. E essa maturidade, ou seja, alcançar a estatura do Messias, ela é extremamente importante. Versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então, além do indivíduo ser menino, ele ainda pode ser um menino inconstante. O que é uma pessoa inconstante? É uma pessoa desequilibrada. É uma pessoa que não tem firmeza, que ela não tem fundamento, que ela não está estabelecida. É uma pessoa de duplo ânimo, ou seja, uma pessoa com disposições ao erro e disposição ao acerto. Ela não tem fundamento, ela não tem firmeza. Alma dobre é uma alma que quer ter os prazeres da matéria, da carne, e ainda se satisfazer com as coisas de Deus, como a maioria dos crentes assim o são. Estou dizendo alguma mentira? Vocês sabem que aquilo que está sendo dito aqui é a verdade. Vocês viveram, passaram por tudo isso, vivenciaram tudo isso. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro ou enganam fraudulosamente. Por que fraudulosamente? Porque os que enganam são uma fraude, são uma farsa. Foram negligentes e vaidosamente corrompidos por pessoas como eles que se colocavam como líderes, foram formados da maneira errada e também levados à liderança de uma igreja condenada, de uma congregação de mortos. Por isso que não conseguiram permanecer na congregação dos justos. Em Provérbios 21:16 diz que o que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. E nos Salmos, capítulo de número 1, versículo de número 5, traz a seguinte revelação. Salmos
versículo de número 5, diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, os pecadores, eles não conseguem permanecer em comunhão com os justos, com os obedientes, com aqueles que não têm sido negligentes, com aqueles que têm sido obedientes, com aqueles que têm sido devotos, com aqueles que têm permanecido na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e nas orações, e no partir do pão. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Esse sistema religioso que nós vemos hoje, que se denomina igreja, não tem nada a ver com a igreja do Senhor. Você olha para eles e você não vê a postura do Senhor. Eles não expressam Deus com seu comportamento. O conhecimento deles, quando bom, é reprovado pela sua conduta. Quando parece ser bom, é refutado com outras passagens, com o conhecimento que o Senhor nos deu. Então nós aprendemos não só a verdade, como viver a verdade. Eles nunca conheceram a verdade e por isso eles não podem expressá-la através do seu comportamento. E aqueles que conheceram e foram negligentes não conseguiram interpretar o Senhor. E nós precisamos aprender a interpretar Jesus, a interpretar Yeshua. Quando você interpreta o Senhor, você entende o porquê ele foi tão devoto, o porquê ele não era daqui, o porquê que a postura dele incomodava tanto, o que ele tinha de diferente, o que ele tinha de importante. Você tem que aprender a interpretar o Senhor. O negligente, ele não tem essa capacidade. O negligente, ele não consegue interpretar o Senhor. Porque ele é o quê? Ele é negligente. O negligente não valoriza o que ouve, não presta atenção. O negligente, ele não aceita conselhos, ele ouve, mas não põe em prática. Não aceita disciplina, não aceita correção. O negligente, ele é inconstante. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 14. A importância de se formar o indivíduo, de levá-lo à estatura de Cristo, é para que ele não seja mais do que um menino inconstante, desequilibrado, sem fundamento, sem princípio, oscilante. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, atraídos por qualquer doutrina, por qualquer ensino, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ou enganam fraudulosamente. A única forma de você não ser enganado por um falsário, por um farsante, por um obreiro fraudulento, é se você se mantiver na doutrina da liderança, do ensino, da palavra que os líderes levantados pelo Senhor trazem. Porque a eles foi dada a obrigação, este dom, para aperfeiçoar, preparar, capacitar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Senhor. Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa do Messias. Para que não sejam mais o quê? Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, facilmente enganados, pelo engano dos homens que com astúcia enganam ou induzem ao erro, ou enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou seja, o Messias. Então, seguindo a verdade, obedecendo a palavra pregada pelos líderes levantados por Deus, seguindo a verdade em amor, amando a verdade. Porque se você não amar, também não adianta. Quem não ama a verdade, olha só, vou mostrar uma coisa para vocês.
2 Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. No caso, naquela época era Paulo e hoje somos nós. Ok? E então será revelado o iníquo, o transgressor da lei, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano do quê? Da injustiça, para os que perecem ou se perdem, porque não receberam ou não tiveram o quê? O amor da verdade para se salvarem. Então, se o indivíduo não tem o amor pela verdade, meus amados, ele está perdido. E por isso, versículo 11, Deus lhes entregará, não é enviará, lhes entregará a operação do erro para que creiam na mentira. E é o que tem acontecido hoje. O indivíduo não ama a verdade. Quem não ama a verdade, que é a palavra de Deus pregada pelo Messias, não ama o Messias, não ama Deus, não verdadeiramente. Não verdadeiramente. E quando você não ama a verdade, você não vai crescer, você não vai crescer em tudo naquele que é o cabeça. Olha só, Efésios 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, olha que interessante, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Messias. Como é que você pode crescer em tudo? Como é que você pode ser um varão perfeito se você não ama a palavra que tem a capacidade de te tornar perfeito? De te levar à estatura do Messias, alguém que expressa com as suas obras, com o seu comportamento, a imagem de Deus. É impossível. E há quanto tempo eu tenho pregado isso? Há quanto tempo eu tenho falado sobre isso? Só que agora, com o tempo, a gente vai adquirindo aí uma certa maturidade e não perdemos tempo para dar pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Quem são os porcos? São aqueles a quem nós vamos santificar com a palavra e eles vão voltar para a lama do pecado. Quem são os cães? São aqueles que nós vamos pregar, eles vão vomitar os seus pecados e depois eles vão comer os seus pecados novamente e mais, vão se voltar contra nós para nos agredirem. Então nós temos que ter maturidade e sabermos para quem nós temos pregado também. Olha só, Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis ou deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que aqueles não as pisem e estes, voltando, se vos despedacem. Olha só, para que estes, os porcos, não as pisem e aqueles, os cães, voltando-se, não vos despedacem. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado para não dar aquilo que é para os filhos de Deus, para os filhos do diabo, para os inimigos, para aqueles que não hão de valorizar. Além de, olha que interessante, nós vemos aí responsabilidade para tudo que é lado, né? Porque nós temos que tomar cuidado para quem nós pregamos. E aqueles que pregam, que são santificados, têm que ter a responsabilidade para não serem negligentes e acabarem perdendo aí a sua primogenitura, a sua salvação, por não terem se entregue aí ao sistema de aperfeiçoamento por meio daqueles que têm dons ministeriais, que foram levantados pelo Senhor para isso. E aqui nós vemos também que existem aqueles a quem, por negligência dos pregadores de Deus, né, de Deus, da verdade, que acabaram soltando aí as coisas santas aos cães e as pérolas aos porcos.
os quais viram essas pérolas sendo pisadas, né, pelos porcos, desvalorizadas, e sendo agredidos pelos cães, a quem eles deram as coisas santas. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado para não armarmos ciladas contra nós mesmos por imaturidade e irresponsabilidade. Entenderam, meus amados? Tomem cuidado. Voltando para Efésios 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Novamente, nós caímos naquela questão de Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. E esse, o anticristo, né, o homem da iniquidade, cuja vinda é segundo a eficiência de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, para os que se perdem. Quem são os que se perdem? São os negligentes, são os meninos inconstantes, que são levados em roda por todo o vento de doutrina. Esses que são enganados pelo homem da iniquidade, por aquele que é anticristo, ainda que pareça ser favorável a Cristo, mas se opõe a ele com seus ensinos, com a sua vida,